Nós vamos terminar a nossa série hoje de mensagens em Eclesiastes, sabedoria de Salomão para os dias difíceis e desafios cotidianos que a gente tem vivido. E hoje, terminando com, além, claro, da palavra do Senhor, com uma música chave, assim, terminando com chave de ouro, da grande dupla, Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, e a mensagem se chama Tristeza não tem fim, felicidade, sim, o perigo de viver sem esperança. Espera aí, vamos. Você quer tirar aqui? E essa série, eu tenho recebido muitos feedbacks legais dessa série, dessas 9 semanas, e eu espero que tenha abençoado a sua vida. Essa semana até coloquei lá no Instagram, que foi um dos maiores desafios que eu tive como pregador, porque não é Eclesiastes é um livro difícil, dificílimo. Eu ainda me meti a fazer, obrigado, Andressa, fazer essa coisa com as músicas, e a gente estuda, tenta, se dedica, mas Deus é muito bom. Eu estava contando para o pessoal que eu fiz a ordem das músicas e pensando nos temas, e às vezes, quando eu ia preparar, às vezes os capítulos estavam assim, na sequência de Eclesiastes, e eu tenho que confessar que eu não consegui pensar nisso. Isso aí foi graça de Deus, misericórdia de Deus, que deu assim na sequência, certinho. Eu falei, Deus, que bom, que coisa maravilhosa, né? E a grande pergunta que nós encerramos é que quem não quer ser feliz? Você vai na rua, você quer perguntar, quer o quê? Quer ser feliz, né? Meu sogro conta uma história aí que é sobre casamento e crises, né? Você quer ser feliz ou ter razão, né? E no casamento você tem que falar, eu quero ser feliz, né? Então, muitas vezes você abre mão de ter razão, né? Meu sogro sempre fala isso, ele fala, olha, entre ter razão e ser feliz, seja feliz, né? Sabedoria para a vida, né? E quem não quer ser feliz? Todos nós. A gente quer ser feliz, né? E talvez hoje essa busca por felicidade seja a maior busca do homem pós-moderno, da humanidade nos dias de hoje. As pessoas querem ser felizes, então troca de emprego, faz isso, troca de marido, troca de mulher, se pudesse trocar até de filho, porque a pessoa quer ser feliz, troca de roupa, troca de tênis, troca de celular, achando que vai encontrar felicidade em alguma coisa, troca a foto do perfil, troca a foto lá do aplicativo, vamos para o aplicativo tal, vamos para o aplicativo Y, tentando ser feliz. Então a gente busca isso em todas as coisas, no emprego, no romance, nas viagens, até mesmo no ministério. Como tem gente que às vezes quer se encontrar na igreja, no ministério, servindo a Deus. Só que mesmo assim a gente nunca foi tão infeliz. É estranho, né? A gente nunca se preocupou, como humanidade, tanto em falar de felicidade, e parece que a gente nunca foi tão infeliz. Você olha, as pessoas estão caindo pelas tabelas, como diz por aí, né? As pessoas estão tristes, desanimadas, depressivas, chateadas. A gente que olha de fora, às vezes, para a vida de alguém, você fala, puxa, mas essa pessoa tinha tudo para... Aquela história da grama do vizinho parecer sempre mais verde. Aí você olha para a vida do outro e fala assim, nossa, mas ela tinha tudo para ser feliz, e a pessoa não é feliz. Tem uma lógica aí nas redes sociais, a gente sempre fala isso lá em casa, né? Que quem tem 1.000 seguidores queria ter 5.000. Quem tem 5.000 fala, puxa, podia ter 10. Quem tem 10 queria ter 30. Quem tem 30 queria ter 100. Nunca, tá bom. Se bobear, aquela menina que estava no BBB, que agora é a mais seguida do Instagram no Brasil, pensa assim, puxa, eu podia ser que nem o Cristiano Ronaldo, eu podia ter 300 milhões de seguidores. Nunca tá bom. O buraco é sem fim. Tem uma escritora chamada Chantal Thomas, ela diz assim, na sociedade moderna há muito lazer e pouco prazer. A gente está sempre querendo descansar, mas a gente está quase nunca desfrutando das coisas. Teve um dia que a gente foi no musical da Donna Summers, musical biográfico da Donna Summers, música disco, né? É disco, Andressa, que fala, né? Aquele tipo de música, A gente foi na estreia. E aí um amigo nosso, que ama, falou assim, quem dirigiu foi o Miguel Falabella. Ele deve estar aqui, porque é estreia. Ele falou, Miguel Falabella apareceu na nossa frente. Aí ele falou, vamos tirar uma foto? A gente já tinha encontrado o Marcos Mion, já tiramos uma foto com o Marcos Mion. Foi antes da pandemia, né, gente? Foi um pouquinho antes da pandemia. Aí a gente falou, poxa,
Vamos encontrar vamos tirar uma foto com o Miguel Falabella. Quando ele foi colocar a mão no Falabella para pedir a foto, o Falabella, daquele jeito dele, gritou assim: alguém chama a Karen Hills. A Karen Hills é a que era do Ruge, aquela atriz, cantora, que era a principal, que fez a Donna Summers. Daqui a pouco os restaurantes vão fechar e a gente vai ficar sem jantar. Aí ele virou para o meu amigo e para mim, o André estava um pouquinho para trás, acho que você estava no banheiro, alguma coisa, tinha uma foto. Ele virou e falou assim: o povo hoje não quer vir para o musical, quer vir fazer selfie. Ele falou: não vai demorar, a gente vai vender a selfie e a pessoa vai ganhar um musical de presente. A gente vende a selfie e ganha o ingresso do musical. Gente, é verdade. Eu já contei isso para algumas pessoas. Quando eu fui para Israel, em 2009, teve um cara meio maluco que ficou no meu quarto. E ele tirou 5.000, claro que tinha que ficar no meu quarto, tirou 5.000 fotos durante a viagem. Só que ele não ouvia nenhuma explicação, porque essas viagens têm muita explicação, tem guia, tem pessoas especializadas que estão ali para falar aqui, ele tirava foto. Aí um amigo nosso falou assim, o Rian falou para ele assim: ô fulano, você tirou tanta foto, mas você não ouviu explicação nenhuma. Aí ele falou: é que essa primeira, ele falava grosso assim, essa primeira viagem eu vim só para tirar foto. Eu venho numa segunda só para ouvir as explicações depois. Aí eu pensei, deve ser milionário. Não, não era, um microempresário de uma escola de informática, tudo bem, mas não é uma pessoa que estava nadando em dinheiro e falava assim: amanhã eu vou para Israel. As pessoas são tão assim. Você vai nos museus, nas coisas, você vê a pessoa mais preocupada em tirar a foto do que ela não olha. A pessoa vai no zoológico, ela vê o bicho pela lente do celular, mas ela não para e olha. Eu tenho me desafiado, eu corro quase todos os dias no Parque do Ibirapuera, eu tenho me desafiado a tirar um tempo, eu sento na grama, na beira do lago, e ficar 15 minutos sem pensar, sem olhar no celular, sem fazer, olhando. Aí você olha para o céu e fala: nossa, sabe por quê? A gente tem tanto lazer, as pessoas estão sempre querendo, né? Ah, vou fazer isso, fazer aquilo. O Paul Washer disse uma vez, numa palestra que a gente viu dele aqui no Mackenzie, ele disse: nosso sistema é tão tonto que as pessoas trabalham, não tem vida, para chegar com 60 e poucos anos e falar: agora eu vou me aposentar. Aí não tem saúde, não tem família mais, porque a família já meteu o pé na bunda dele. Ele falou: olha que coisa ridícula que a gente vive. Desculpa, eu falei pé na bunda, já era. E aí o que acontece? A gente está sempre em busca de mais. Vivemos todos descontentes. Vivemos descontentes com o nosso trabalho, com o nosso casamento, com a nossa aparência. Bom, os procedimentos estéticos estão aí para mostrar, né? Aquelas pessoas assim, gente do céu, né? Você fala assim, aquela pessoa não tem uma amiga para chegar e falar assim: nossa, para, pelo amor de Deus, para. A Andressa me mostrou uma pessoa esses tempos, né? Pessoa nova, que fez um procedimento na boca. 20 e poucos anos. Primeiro, a menina não precisava. De cara você já pensa, não precisava. Aí fez, e não para, não tem limite. E mexe aqui, mexe ali, de repente a pessoa é deformada, porque sempre acha que precisa de mais. Tem uma escritora muito famosa no Brasil, chamada Marta Medeiros. Ela tem um livro chamado Felicidade Crônica, e eu quero ler o trecho dela um pouquinho, são 3 parágrafos. Olha o que ela diz, ela cita essa Chantal Thomas, ela diz: Chantal Thomas aborda a ideia de que o turismo tem sido mais uma imposição do que um prazer. A pessoa faz para não se sentir fora do negócio. As pessoas aglomeram-se, que tempo bom, né? Em filas de museus e fazem reservas com meses de antecedência para jantar no lugar da moda. Se você vai numa cidadezinha aí da moda, você sabe o que eu estou falando. Restaurante que gira não sei aonde, restaurante do que, meses de fila. Pouco desfrutando disso tudo. Como ela diz, temos solicitações culturais em demasia. É quase uma obrigação você consumir o que está em evidência. Isso até em seriado. Às vezes tem um seriado que está tão na moda, sei lá, um La Casa de Papel, que é quase um pecado você falar: não gostei do La Casa de Papel, não quero. No caso a gente gostou, mas sei lá, sabe? É tão na moda que você quase se sente obrigado a assistir e falar. Então, ela fala, e se é uma obrigação, ainda que ligeiramente inconsciente, não é prazer. Se é uma obrigação, não é prazer. Complemento dizendo que as pessoas estão fazendo turismo. Olha o que a Marta Medeiros diz, inclusive pelos sentimentos.
passando rápido demais pelas experiências amorosas, entre elas até mesmo o casamento. Queremos provar um pouquinho de tudo, queremos ser felizes mediante sempre uma novidade. O ritmo é determinado pelas tendências de comportamento, que exigem uma apreensão veloz do universo. Calma, olha que frase linda, o prazer é mais baiano. O prazer não está em ler uma revista, mas na sensação de estar aprendendo algo. Não está em ver o filme que ganhou o Oscar, mas na emoção que ele pode provocar. Não está em faturar uma garota, mas em conhecê-la de fato. Está em tudo o que fazemos sem atender a pedidos. Está no silêncio, no espírito. Está menos na mão única e mais na mão dupla. O prazer está em sentir, uma obviedade que merece ser resgatada antes que a gente comece a unir o útil com o útil, deixando o agradável para lá. Eu não sei você, eu já me peguei, às vezes, vendo um filme com angústia, querendo terminar logo, só para falar assim, terminei esse filme, eu vi esse filme. Aí você pensa, que sentido tem você ver um negócio ou ler um negócio que você está com uma angústia para terminar só porque você quer terminar aquilo? Para falar que viu? Para botar um check? Para falar na sua roda de pretensão assim, porque eu já li isso, já vi todos os filmes do Oscar desse ano. Né? A gente tira o prazer. E aí, Vinícius de Moraes, com a genialidade que lhe é peculiar, e Tom Jobim, com a musicalidade, fazem essa pérola do cancioneiro brasileiro. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila, e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim. É interessante, né? É brilhante essa letra. Primeiro que ele fala sobre a fugacidade, a felicidade fugaz. O que é isso? Aquela que está ali e, de repente, desaparece. Eu acho genial quando ele diz, né, a felicidade é como a gota de orvalho. Pensa na delicadeza do que ele está descrevendo. A gota do orvalho, o orvalho que esquentou um pouquinho, vai embora. Numa pétala de flor. Olha a delicadeza. Ele está dizendo, a felicidade é delicada. A felicidade é pequena. Eu gosto desse final também, é como a pluma, que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve. Basicamente, Vinícius de Moraes, que fez a letra, está dizendo, a felicidade tem que ter cuidado com ela, porque ela é muito fugaz, ela vai embora, ela desaparece, está aqui e de repente não está mais. E aí a pergunta é, o que Salomão tem a nos dizer ao concluir o seu discurso em Eclesiastes, o sábio, o Corréleto, o mestre? Como é que ele conclui Eclesiastes? Ele começa dizendo, tudo é uma grande inutilidade, tudo é uma grande ilusão. Sem sentido, a vida é sem sentido. E como é que ele termina? Ele diz, a luz é agradável. Eclesiastes 11 do 7 ao 10, é o finalzinho do capítulo 11. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Aqui eu quero fazer um comentário muito interessante. Pelo menos eu achei muito interessante. Quando ele fala a luz é agradável, ele vai comparar a luz, a juventude, ao vigor físico. Ele está dizendo, ter vigor, ter força, ter energia, é agradável, é bom. Essa semana a gente está tentando passear com a Suquita para ver se ela se acostuma com a bendita do peitoral. Ela não gosta muito, hoje deu um trabalhão. Aí ela foi passear comigo um dia, e ela encontrou um outro cachorrinho, e ela é um filhote de quase 4 meses. Então ela pulou no cachorro, bateu, fez uma... O neném do vizinho da frente, tadinha, apareceu lá engateando, ela pulou em cima do neném, atropelou o neném, tem energia para... O outro cachorrinho
nem mexeu. Aí eu falei, nossa, ela é calminha, né? Ela falou, não, é que ela é velha mesmo. A dona falou, ela é velha mesmo. Ela era super assim, mas ela tem 12 anos, ela não mexe mais para nada. A cachorra já pensa assim, já não consigo nem andar. Passear é um milagre. Como é bom ter energia, como é bom ter vigor. Então ele está dizendo, a luz é agradável, a luz é doce. E as trevas para ele são os tempos de velhice. Quando a gente vai perdendo essa energia, vai perdendo essa força, vai perdendo esse vigor. E esse é um processo muito inevitável para nós. Que por mais que a gente lute, que a gente tenha creme, condicionador, hidratante, não vai. A gente vai envelhecer. Já dizia a tia de um amigo meu que a velhice é uma ilha cercada de morte por todos os lados. É triste, mas é verdade. Não tem para onde correr. Uma hora ela te pega. E aí, é interessante que ele fala assim, alegre-se jovem na sua mocidade. E eu, lendo isso, meditando, fiquei pensando assim, quando a gente é criança, tudo que a gente quer ser é adulto. A gente é criança, o que a criança fala, né? Não vejo a hora de crescer, para poder ficar acordado até mais tarde, para poder fazer não sei o que lá, para poder isso, para poder aquilo. A gente acha na nossa cabeça que ser adulto é a melhor coisa do mundo. Quando você é jovem, então, adolescente, angústia. Esse dia, até lembrando, né, que eu fui na Rádio Transmundial para uma reunião, e aí eles falaram, a gente chamou porque você sabe dialogar com jovem, não sei o quê. Eu falei, olha, eu estou muito feliz, porque a vida inteira eu fui chamado de velho. Se tem uma coisa que nunca me chamaram, foi, nossa, Renato, você é jovem. Porque eu, com 11 anos de idade, cheguei para a coordenadora da escola dominical lá em Poços, e falei para ela assim, eu quero me despedir das crianças, quero cantar com as crianças a última vez no coral do Dia das Mães, e eu quero ir para a sala dos adolescentes. E ela gostava muito de mim, deixou eu passar. Então, com 11 anos, eu já era adolescente, eu não era, que história é essa que é criança? A gente quer sempre ir para frente, a gente quer sempre crescer, porque a gente pensa assim, nossa, tem tanto para acontecer. E Salomão está falando ao contrário. E quando a gente chega na vida adulta, a gente olha para a infância e fala, puxa, que tempo bom. Como era gostoso, né? Como era... Quem teve uma infância minimamente, eu digo assim, cuidada, zelada, claro, tem muitas situações de tristeza, mas numa infância normal, você olha para trás e fala, olha, tinha dificuldade, tinha luta, mas a criança nem tem muita consciência desse tipo de coisa. Como era bom. E ele fala, né? Saiba que todas essas coisas Deus trará julgamento. Afaste o coração a ansiedade, pois a juventude e o vigor são passageiros. Aí ele continua no 12, o último capítulo de Eclesiastes. E ele diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, da velhice. Não é dias difíceis de lutas, é da velhice que ele está falando. E antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua, o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem, os homens fortes caminharem, encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e do perigo das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Primeira coisa que a gente tem falado, e Salomão repete no final aqui, desfrute a vida, mas com responsabilidade. Sabe aquela propaganda de bebida alcoólica que diz, beba com responsabilidade. Salomão vai dizer, desfrute a vida, mas com responsabilidade. Nessa série toda a gente viu com Kohelet, com o mestre, que nós devemos desfrutar dos dias bons, que é um presente de Deus. Lembre-se sempre, eu vou repetir, poder desfrutar das coisas que Deus te dá é uma graça de Deus, é um presente de Deus. Tem muita gente que tem e não sabe desfrutar.
A pessoa tem, mas não sabe descansar. A pessoa possui, mas ela não sabe como desfrutar daquilo. Desfrutar é uma habilidade que Deus nos dá. Por isso que Salomão diz, a luz é agradável, no capítulo 11, versículo 7. Olhe, veja, a luz mostra as cores, a luz mostra as nuances, a luz mostra detalhes. Olhe, veja, desfrute. E aí a gente olha para os dias da velhice, e aí a gente tem que lembrar do misterioso plano de Deus e lembrar que nós vamos envelhecer. E aí tem uma coisa, envelhecer faz parte da vida debaixo do sol. Envelhecer faz parte da vida debaixo do pecado. Dessa vida marcada pela queda de Adão e Eva e de toda a humanidade. Envelhecer não era parte do plano, a gente não sabe como seria. Você me perguntar, mas como é que viveria, cresceria, como é que ia caber todo mundo no planeta? Não sei. Mas eu sei que a morte não era parte desse processo. E a morte passou a ser parte desse processo. E como parte desse processo, a deterioração do nosso corpo. Nós vamos fraquejando, envelhecendo. Tudo vai parando. E aí ele nos lembra dessa finitude. Tudo passa. Por isso que tristeza não tem fim. A felicidade tem. É genial. Porque um dia nós vamos acabar no momento de tristeza. Não tristeza, enfim, para nós é triste, porque a morte no fim é triste. Tem gente que tenta romantizar a morte, é triste. É angustiante. Debaixo do sol. Se a morte for... O Luiz Fernando Veríssimo, eu já contei isso, ele diz isso para o Bial, no Conversa com o Bial, ele diz, eu até queria não ser ateu, mas eu sou. E é meio assim, eu penso que se tudo acabar, acabou. Que coisa triste. A pessoa não tem esperança nenhuma. E aí Salomão nos lembra que ser feliz nos dias da juventude é um desafio. Porque a gente sempre acha que a felicidade está à frente. Você pensa, quando eu melhorar no meu emprego, quando eu vou dar um gás aqui, agora eu vou fazer. Tantos especialistas que falam dos 15 aos 25, dos 25 aos 35, dos 35 aos 45. Aí você pensa, eu tenho que fazer tal, para chegar lá no topo. E às vezes a gente chega no topo e fala assim, ué, cadê? Cadê o que me prometeram? Cadê o negócio legal? Cadê a festa? Cadê? E aí o versículo 9 que ele diz, desfrute a vida, tem gente que fala, opa, carta branca para fazer o que eu quiser. Mas Salomão termina dizendo, lembre-se que Deus julgará todas as coisas. O que significa isso? Significa que a gente deve desfrutar da vida pensando sempre no plano de Deus. Como é que eu vou prestar conta diante de Deus? Pense numa coisa, Deus vai falar para você um dia, olha, eu te dei isso, o que você fez com isso? Eu te dei essa oportunidade, você aproveitou? Eu coloquei fulano na sua vida, você desfrutou do fulano? Você viveu, você conversou, você aprendeu? E aí, tem um exemplo muito legal que eu me lembrei, que é uma série que muitos de nós já assistimos. Eu sei que o Gabriel e a Rebeca amam, o Andressa e eu amamos, que é o This Is Us. Alguém jamais assistiu This Is Us? É sensacional. Eu não vou dar muito spoiler, essa eu prometo que eu não dou. Mas é a história de uma família. E como eles vão olhando para o passado, e lembra, tem gente que fala assim, é lindo, é uma série tocante. E vou garantir para você, é a sua história, é a minha história, é a história de todos nós. Que estão ali, essa família, e eles vão, e a série tem 3 linhas do tempo. Eles têm um presente, eles voltam muitas vezes para o passado, e vários passados, lembrando, e vão para o futuro. Então a gente vê umas cenas do futuro, tem o presente acontecendo, e eles lembram do passado. E tem um trauma nessa família, que mudou toda a vida dessa família. Então quando volta para o passado, você fica um tempão tentando entender o que aconteceu. A primeira temporada é angustiante, já vou dizendo, você vai ficar assim, o que aconteceu que essa família tem esse... Você não sabe bem o que é esse trauma. E aí a série vai se revelando. Só que é lindo, porque é interessante como que as crises do presente, de repente, eles voltam no passado e eles enxergam, olhando para trás, o processo. Ou momentos de felicidade que eles tiveram no passado
e que no momento eles não valorizaram, não entenderam. Não, a gente teve uma experiência recente assim. Meu pai, a vida inteira, gravou muita coisa. Muita fita VHS, muita. E agora o Gabriel e a Rebeca estão catalogando as fitas e tentando transformar em nuvem, colocar na nuvem, digitalizar. E teve um Natal do ano 2000 que eles digitalizaram. E aí mandaram para todo mundo ver. E assim, a gente olhou hoje, 20 anos depois, já não tem minha avó, não tem minha mãe, não tem minha tia. E a gente vendo e tal, e todo mundo dando risada. E a sensação é aquela, a gente estava até falando disso ontem. Puxa, que felicidade, que legal. Eu olho sem dor, sem tristeza, olho bem, e penso, como a gente foi feliz, como era gostoso. Dentro da nossa casa, com simplicidade, na família. E aí tem uma frase, tem um personagem na série, no This Is Us, que é o médico, porque isso eu posso contar. É um casal que tem trigêmeos. É maluco o negócio. E aí o médico que traz os trigêmeos, a luz que faz o parto, ele se torna um amigo da família. E ele é muito sábio, assim. E aí eles chamam ele de Dr. K. E aí o Dr. K fala para eles assim, eu acho que o truque é não tentar manter as alegrias e tragédias separadas. É meio que preciso deixá-las se aconchegarem uma na outra, as alegrias e as tragédias. Deixá-las coexistir. E acho que se você conseguir fazer isso, se conseguir seguir em frente com toda essa alegria e tristeza misturadas dentro de você, nunca sabendo qual delas irá prevalecer, a vida tem um jeito de conseguir ser mais bonita do que trágica. Olha que bonito. Olha que bíblico isso que esse médico fala na série. E aí Salomão concorda. Ao abrir o capítulo 12, ele diz, lembre-se do seu Criador. E nós cantamos aqui, celebrarei a ti, ó Deus, cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas todas as coisas. Quando a gente se lembra do Criador, a gente se lembra do propósito da criação, a gente se lembra por que Deus nos criou, por que Deus criou o mundo, que Ele tem todo o poder, que Ele é o dono de todas as coisas, a gente alinha o nosso coração para viver a vida do jeito que Deus quer que a gente viva. É um olhar escatológico, olhando para o final de tudo, olhando, a vida não é minha. Um senso de que nada é nosso. O tempo que você tem, os dias que estão à sua frente, não são seus. Os recursos que nós temos não são nossos. Nada é nosso. É aquele senso de mordomia, aquele olhar de falar, um dia eu vou prestar conta para Deus de tudo. Eu vou prestar conta de tudo, é um senso de responsabilidade. Por isso que lá no fim do versículo 10, do capítulo 11, o Salomão diz, viva o presente e tire a ansiedade do futuro, porque a gente só tem o hoje. E aí Salomão nos convida a nos lembrarmos do Criador na mocidade. Ele diz que privilégio é poder viver para Deus com energia, com vigor. Eu conheço muita gente que pensa o contrário. E eu tenho muita dúvida da vida cristã que essas pessoas têm. Eu conheço gente que pensa assim, feliz foi o ladrão da cruz, que viveu a vida do jeito que ele quis, fez tudo o que queria, na última hora se salvou. Tem muita gente que pensa isso. Que pensa, eu devia aproveitar minha vida. Eu conheço gente que já falou isso para mim textualmente. Não, eu vou dar uma curtida na vida. Quando eu chegar lá nos meus 40, nos 50 anos, aí eu tomo jeito, vou para a igreja, viro uma pessoa séria, que a pessoa já começa a pensar, vou fazer minha poupança celestial de boas ações e vou ser salvo porque sou bonzinho. Não entendeu nada. Salomão fala, lembra do teu Criador, lembra do teu propósito, desde a tua mocidade, que privilégio é poder viver a vida toda para Deus. Eu olho para o ladrão da cruz e penso, que tristeza. Muito bom por um lado, que bênção, que esperança, mas ao mesmo tempo ele não teve oportunidade de fazer nada, porque ele foi salvo e morreu. Graças ao Evangelho e ao texto que está escrito, ele conseguiu ser um testemunho
para muitas gerações. Mas é diferente das pessoas que foram alcançadas no Evangelho e tiveram tempo para... Jesus fala, não conta para ninguém, a pessoa voltava e contava para todo mundo. Que privilégio é poder olhar para trás e falar, caramba, eu quero dedicar toda a minha vida. Eu quero dedicar os melhores anos da minha vida. Eu quero dedicar os momentos mais brilhantes da minha vida para Deus. Eu quero aqui dizer uma coisa, né? Quando ele fala lembrem-se, lembrar no texto bíblico não é trazer à memória. Lembrar na mentalidade hebraica significa preparar tudo para eu agir de acordo com isso. Quando, por exemplo, diz que Deus, Ana, mãe de Samuel, que não tinha filho, estava chorando lá no templo e ele achou que ela estivesse bêbada. A Bíblia diz, Deus ouviu o clamor de Ana e se lembrou dela. Não significa, Deus não tinha esquecido de Ana. Deus falou, nossa, é mesmo, né? Eu criei essa moça, rapaz, nossa, que tristeza. Vamos dar um filho para ela. Quando fala lembrou, significa, Deus preparou agora todas as situações para as situações caminharem de acordo com o propósito dele. Quando Salomão diz, lembre-se do seu Criador, diz, alinhe a sua vida, aprume a sua vida, de acordo com os propósitos que Deus tem para você. E aí ele diz, nós não sabemos o amanhã. Portanto, a gente não pode esperar para tomar essa decisão. É aquela famosa frase, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Então, que privilégio poder viver para Deus o maior número de dias possíveis. Que privilégio poder dedicar a nossa vida toda a Deus. Então, lembre-se do seu Criador. Não perca tempo vivendo a vida de outro jeito. E aí ele começa a falar sobre a morte e o envelhecimento, que é um processo inevitável. E aí ele usa uma parte muito interessante, porque ele descreve o envelhecimento do corpo humano em várias figuras, como se fosse uma casa velha. E é muito interessante, eu não sei se vocês prestaram atenção enquanto eu estava lendo. Ele fala assim, primeiro, quando escurecerem as estrelas, a luz, a lua e o sol. O que ele está querendo dizer? Não é que vai escurecer, vai acabar o mundo. Ele está querendo dizer quando você perder a visão. Quando você começar a não saber mais quem é quem. E eu sempre que eu penso nisso, a minha bisavó, nossa bisavó, ela perdeu a vista, ela morreu com 95 anos, quase 95, mas desde os seus 80, talvez, 78, ela teve um problema sério na vista e foi perdendo, no final não enxergava quase nada. Ela sabia da gente, por exemplo, pegando na mão, ela sentia a textura da mão e ela sabia quem era quem, os mais próximos. Mas antes, lá em casa, por exemplo, minha mãe tinha um monte de almofada, de toalha, que ela fez em crochê. E aí a gente, criança, pensava assim, mas como que ela fez esse negócio? Porque a gente já conheceu ela praticamente sem visão. E minha mãe falava assim, não, a vovó tinha uma vista maravilhosa, ela fazia, uma artista com a mão. E perdeu. Foi perdendo, as coisas foram se... Às vezes não é a vista, mas às vezes é a mente. Vai se apagar. O maior medo da minha vida é esse. Vai se apagando. E o corpo está lá, às vezes até bom demais. Para a ironia do destino, até bom demais, e a memória foi embora. Então, às vezes, isso vai acontecer. Aí, o Walter Kaiser, que é um grande estudioso do Antigo Testamento, sugere isso, né, que Salomão fala do corpo comparando com uma casa. Vamos lá, rapidinho. O 12:3a ele diz, os guardas da casa tremerem. Quando os guardas da casa tremerem? Braços e pernas começam a tremer. Aliás, eu fiquei sabendo que o Tony Bennett está assim, está com a mente, também está com 96, 96, cantou, fez turnê até os 94, grande cantor, mas que agora está com Parkinson e já está assim, não consegue segurar o microfone, que ele decora a letra das músicas, mas não sabe quem está cantando com ele. As loucuras do corpo, da vida, das ironias. O 12:3b ele fala, os homens fortes caminharem curvados, significa que um dia as pernas começam a perder a força, os joelhos cambaleiam.
Eu não sei se vocês viram, tem um documentário na Netflix do Pelé 80 anos. E é muito triste, porque alguém viu o documentário do Pelé? Abre o documentário com o Pelé chegando, uma salona, assim, acho que é lá na Vila Belmiro, uma salona, assim. E o maior atleta do século, o maior jogador de futebol da história. E diziam que o Pelé tinha uma força, que era um absurdo que o Pelé tinha. E ele chega para a cadeira de andador, porque ele tem problema nos quadris e nos joelhos. E ele vai sentar. Esses dias até na Rádio Bandeirantes, o Milton Neves estava entrevistando um monte de jogador das antigas, da época do Pelé, e ele estava conversando com o médico que opera joelho. E o médico falou, espero vocês todos essa semana no meu consultório. E aí você pensa, esses caras foram gênios com o pé. Um dia o joelho e a perna cambaleia. Lá na parte C do versículo 3 do 12 fala, pararem os moedores. O que é isso? Os dentes se forem. No mundo de antigamente era mais comum até os dentes irem embora. Quantos vovôs e vovós nossos usavam dentadura? No 4 ele fala, quando as portas das ruas forem fechadas. O que significa? Sabe aquela pessoa que vai envelhecendo e para de falar? Não tem nem mais o que conversar. Vai parando, as palavras vão sumindo. No B ele fala, diminuir o som da moagem. Significa parar de comer. Come pouquinho, pouquinho, pouquinho. Aí fala no C, no versículo 4, quando o barulho das aves o fizer despertar, tem um sono leve. Mas olha a ironia, escuta o pio das aves e acorda. Mas o som das músicas são fracos, que a pessoa perde, sabe, aquela capacidade de curtir as coisas, de falar, nossa, que música legal, de viajar. Aí no 5 ele fala, desenvolve medo de altura e do perigo das ruas. Passa a ter medo de coisas que antes nunca teve. Sabe aquela pessoa, meu pai era assim, lá em Poços fazia 0 graus, ele estava de camiseta. Aí a pessoa fala, Silas, você não sente frio? Vai ver hoje. Uns 2, 3 casacos. A vida passa para todo mundo. Aí diz, quando florir a amendoeira, achei tão bonito isso, embranquecer os cabelos. Quando os cabelos começaram a ficar brancos, alguns mais cedo do que outros. Quando o gafanhoto for um peso, você já imaginou um gafanhoto pesado? É porque a força se foi. O desejo não se despertar, a perda do desejo sexual. O homem vai para o seu lar eterno. O desejo sexual é interessante, né, que a Bíblia fala isso. O próprio pai de Salomão, Davi, que foi um mulherengo, a Bíblia diz que quando ele termina os seus dias, ele está com uma mulher nua, abraçado para se esquentar, porque ele já não tinha desejo sexual. A mulher estava sem roupa só para esquentar o corpo dele. E diz que era uma mulher muito bonita, na ironia de todas as coisas. Aí ele diz, o homem vai para o seu lar eterno, o homem morre. E o espírito, antes que se rompa o cordão de prata, o que é isso? A medula que liga o corpo. Antes que se rompa. Antes que se quebre o vaso de ouro, o cérebro. Antes que se despedace o cântaro, o coração. O coração tem um formato de cântaro. E a roda pare junto ao poço, o sistema circulatório. Depois de tudo isso, todos nós, nosso corpo voltará à terra, mas o espírito volta a Deus. Aí você fala, nossa, que coisa triste, que mensagem terrível. Esse é o fim de todos nós, mas ao mesmo tempo, há uma nova luz acima do céu. Há esperança. Salomão termina o 12:8 dizendo, da mesma forma que ele começou, tudo é sem sentido. Nada tem sentido. Aí você fala, que coisa triste. O que Salomão está querendo dizer? Vamos lá. Primeira coisa que ele está dizendo. A vida é essa coisa sem sentido. A vida é essa coisa louca. A vida é essa coisa que ninguém consegue entender, nem ele, o homem mais sábio. Mas, ao mesmo tempo, a vida faz sentido quando a gente olha os pequenos momentos que a gente foi desfrutando, quando Deus nos permitiu. Nesses pequenos momentos onde Deus foi colocando aquilo que Ele queria em cada um de nós, que Ele nos deu cada coisa. E aí, para nós que estamos desse lado da cruz, há uma nova luz, há uma esperança que nos move, sabe qual que é? Que a morte não é o fim. A morte não é o fim.
1 Coríntios 15 diz, nós temos uma esperança, porque a morte vai ser o último inimigo a ser derrotado, mas será derrotada, porque Cristo Jesus já derrotou. Ele já começou a derrotá-la, e agora ele continua derrotando, e um dia todos nós derrotaremos a morte em Jesus Cristo. Há esperança acima do sol. A morte não é o fim. Por isso que eu falo, viver sem Jesus deve ser uma coisa terrível, porque ir no enterro de uma pessoa que não tem, deve ser a coisa mais triste do mundo, você ir no enterro e pensar, acabou. A gente só consegue suportar a morte e a realidade da finitude, porque a gente fala, não é o fim. Não é a palavra final. Há esperança, há renovo, há algo além. Há algo que nos move. E aí, tem algumas coisas que mostram para nós o segredo da felicidade nessa vida sem sentido. E eu quero trazer algo do Novo Testamento para nós. Filipenses 4, 12 e 13, o apóstolo Paulo diz, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha, é um segredo que ele aprendeu. O que é isso? Paulo está falando na linguagem de Salomão. Aprendi a desfrutar da vida. Seja com pouco, seja com muito. Em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O que ele diz? Tudo posso. Olha o versículo do que gola no carro, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E a pessoa pensa, o coach já pensa, né? Prosperidade. Nossa, eu posso ser rico, eu posso ser milionário, eu posso... E Paulo está dizendo, eu posso enfrentar dias bons e dias ruins. Eu posso enfrentar a luz e eu posso enfrentar a escuridão. Eu posso enfrentar a mocidade e a juventude, eu posso enfrentar a velhice. Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Temor do Senhor. Tudo que a gente tem falado. Se aqui debaixo do sol as sombras e as trevas vão tomando o lugar da luz, a esperança do justo é que acima do sol haverá uma vida ainda mais viva e autêntica do que essa. O livro do C.S. Lewis, O Grande Divórcio, ele mostra um ônibus que sai do inferno e vai para o céu. E aí ele descreve que no céu as coisas parecem mais reais do que a gente sabia. Ele descreve de um jeito brilhante que o C.S. Lewis consegue, ele diz assim, parece que as coisas são mais aquelas coisas do que aqui. Parece que a gente chega no lugar que a gente fala, sabe, como se a gente visse, sei lá, em uma tela normal e de repente lá é Ultra HD, 8K, e tal, você vê tudo. Há uma vida que é mais vida do que essa que a gente tem. Olha que loucura. O que nos aguarda é uma vida mais viva do que essa que a gente vive. E aí, o próprio Salomão diz lá em Provérbios 4,18, um versículo que eu amo, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. A luz do justo vai brilhando, brilhando, ainda que o corpo se apague, o espírito vai brilhando, 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 ainda que o corpo decline para todos nós. John Wesley, quando faleceu, disse, ainda que o meu corpo esteja fraco, o meu espírito está forte em Deus. Paulo fala a mesma coisa em Efésios 5, e eu quero terminar com esse texto. Paulo diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em, olha como que a gente deve viver a vida, com sabedoria, do jeito de Deus. Toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O que é isso? Temor do Senhor. Provérbios diz, a gente falou tantas vezes, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria. Guarda o teu coração. Tudo que Salomão falou em todas essas mensagens que a gente está fazendo, esse grande fechamento. Ele diz, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. O que ele está querendo dizer? O cristão vive debaixo da consciência de que tudo vai prestar conta a Deus. Nada é em oculto, nada é escondido. Deus traz todas as coisas à luz. Paulo está concordando com Salomão assim, 100%. E aí ele diz, tudo que é exposto pela luz torna-se visível.
pois a luz torna visíveis todas as coisas. E aqui ele termina com um lindo versículo dizendo, por isso é que foi dito, e aí ele cita um texto do Antigo Testamento dizendo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Um dia, meus irmãos, nós ouviremos o chamado nosso nome, nós ouviremos a trombeta, nós ouviremos o céu se abrindo. Se estivermos vivos, ouviremos a trombeta soando. Se estivermos mortos, seremos ressuscitados em Cristo. Estaremos com Ele nos ares. E aí sim, a luz de Cristo resplandecerá e nunca mais vai se apagar. A luz de Cristo nunca mais vai se apagar. Essa é a nossa esperança, não haverá mais trevas. Tem uma música linda do Bill e da Gloria Gaynor. Bill e Gloria Gaynor fizeram Porque Ele Vive, Tocou-me, tantas outras músicas. E o David Phelps canta lindamente, ele diz, não mais noite, não mais dor, não mais escuridão. Não haverá mais nada disso. Quando nós estivermos com o Senhor, a nossa luz brilhará para sempre, diante da luz perfeita. Por isso que Apocalipse diz, nessa cidade não haverá nem sol, porque a glória do Senhor brilhará no meio dela. Essa é a nossa esperança, por isso que a gente vive. A gente tem amanhã, ainda que o corpo faleça, ainda que as forças vão embora, se acabem, nós temos uma esperança no Senhor e devemos viver a vida debaixo dessa realidade, de que a vida não é nossa, os dias não são nossos, mas que a gente tenha sabedoria, sejam quantos anos a gente tiver pela frente, quantos dias a gente tiver pela frente, Senhor, eu quero viver do Teu jeito, eu quero cumprir o que o Senhor quer que eu faça, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor quer que eu desfrute. Aí o nosso coração encontra felicidade. Felicidade em cada dia, felicidade em cada coisa, porque tudo que a gente vive está debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra é vida para nós. Obrigado porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos ensina, o Senhor nos ama. Obrigado porque tudo que nós temos está nas Tuas mãos e a Ti nós devolvemos. Nunca, nunca, nunca nos deixe esquecer, como diz a canção, que tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, Senhor. Na vida debaixo do sol, a tristeza não tem fim, a felicidade acaba, ela passa. Mas a nossa esperança é que nós temos uma vida contigo acima do sol, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais morte, e é essa esperança que nos move. Nós queremos viver para Ti, nós queremos que a nossa vida seja Tua, nós queremos que os nossos sonhos sejam os Teus, nós queremos que os nossos planos sejam os Teus, nós queremos que tudo que nós temos seja dedicado ao Senhor, e que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.